Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá, estamos aqui para gravar essa videoaula, atendendo a uma das exigências do serviço de até a distância do projeto Bahia Produtiva, parceria com a CAR, o Governo do Estado e o Banco Mundial. Essa ação está sendo executada pela Copermuta, que é a entidade que atua na região do Médio Rio de Contas. Meu nome é Leonara Silva Souza, sou engenheira agrônoma e sou instrutora da Copermuta. Bom, o assunto que iremos tratar nessa videoaula se chama Boas Práticas de Fabricação, também conhecido pela sua sigla, BPF. Você já deve ter ouvido falar dessa sigla em alguns lugares, mas o que exatamente isso significa? Vamos imaginar o seguinte: de vez em quando nós ouvimos falar a respeito de casos de pessoas que passaram mal por terem ingerido alimentos contaminados, não é verdade? Então, eventualmente, eu creio que já deva ter acontecido com qualquer um de vocês, desde um desconforto até algo muito mais grave. Essas contaminações, elas podem acontecer seja por falta de conhecimento ou seja por puro descaso. O que muito observamos é que as pessoas dão sorte para o azar, consumindo alimentos sem observar a procedência ou a higiene do estabelecimento. Com certeza você já deve ter ouvido a seguinte frase: o que não mata, engorda. Só que essa é uma frase muito enganosa, porque muitas vezes pode até não matar, mas vai causar sérios riscos ao nosso organismo. Então, precisamos entender o que são alimentos contaminados, como esses alimentos podem estar sendo contaminados, quais os problemas que eles causam à nossa saúde e o principal de tudo, como iremos evitar que essas coisas nos aconteçam, tanto a nós como pessoas que se alimentam daquilo que nós produzimos. O que precisamente leva uma pessoa a ter problemas com determinados alimentos? Às vezes você vê alimentos bonitos, aparentemente saudáveis, mas nem sempre eles estão. A resposta está na falta de procedimentos adequados na manipulação e no preparo desses alimentos, ou seja, o não conhecimento das normas estabelecidas nas boas práticas de fabricação de alimentos. A falta de boas práticas na fabricação, no preparo. Então veja só como existe um cuidado em cada etapa da fabricação do alimento. Seja ela, começa no preparo, no manuseio, armazenamento e distribuição dos alimentos, que é o principal causador das doenças transmitidas por alimento. Então, digamos que eu esteja preparando algo, né, para vender, né? Eu tenho uma lanchonete, eu tenho um ponto de venda de alimento e vou dar aqui um exemplo de o quê? De um sanduíche, uma coisa assim bem simples, um pastel. Então eu preciso me preocupar com as boas práticas, com a higiene desse produto que no final vai se tornar um pastel, desde o momento onde eu estou comprando os ingredientes, o qual eu irei prepará-lo. Eu tenho que ter cuidado na hora da compra de estar observando a data de validade dos produtos que eu estou adquirindo, seja o que das farinhas, dos produtos que eu vou estar utilizando no recheio. Eu tenho que ter cuidado no momento da compra, lá na hora do supermercado, algo que muitas pessoas nem observam isso. É
Nós precisamos ter um hábito de colocar as coisas no nosso carrinho, na nossa cestinha, da seguinte forma, começando sempre pelos produtos secos e deixarmos os produtos congelados, os produtos lácteos, os embutidos, os defumados, tudo aquilo que está sob refrigeração, para pegarmos já no momento de irmos para a fila, né, a fila de pagamento, de passar no caixa. Por quê? Para que esses produtos eles fiquem o mínimo de tempo possível fora do ambiente refrigerado. Saiu do supermercado, vá direto para casa. Chegando em casa, cuide principalmente de colocar esses produtos de volta à sua refrigeração, para que eles não venham a descongelar, a entrar em temperatura ambiente e fique muito tempo nesse período, porque é justamente aí onde pode acontecer a deterioração desse produto, a contaminação desse produto. O que iremos nos aprofundar daqui a pouco. Na hora do preparo, eu também tenho que ter cuidado com esses alimentos, eu tenho que ter cuidado no meu ambiente, e tem que estar limpo, eu tenho que ter cuidado comigo que estou trabalhando. Um ambiente onde você está fabricando alimentos não é um ambiente onde qualquer pessoa pode entrar. Existem normas para que entrem pessoas nesse local. Não pode simplesmente ir chegando. Se você trabalha em sua própria casa, você tem que ter muito cuidado com a higiene da sua cozinha, você tem que ter cuidado com a sua higiene pessoal e não pode simplesmente, de repente, assim, chegou uma amiga, aí diga, fulana, vim aqui te ajudar. Às vezes a gente pode até parecer chata, as pessoas podem não entender, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque higiene é tudo. E boas práticas de fabricação, ela se resume em higiene no preparo, no manuseio, no armazenamento e na distribuição dos alimentos. Então, depois que esse alimento é fabricado, ele deve ser armazenado. De que forma esse produto deve ser armazenado? De acordo, cada produto ele tem um local adequado para armazenamento. Não podemos colocar produtos que necessitam de refrigeração fora de refrigeração, por exemplo. E na distribuição também. Temos que ter todo esse cuidado justamente para evitarmos as doenças transmitidas por alimento. As BPF são normas exigidas aos fabricantes de produtos alimentares pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e que devem ser adotadas para garantir a qualidade sanitária e a fabricação dos produtos alimentícios, de acordo com os regulamentos técnicos. Nas BPF são apresentadas formas adequadas de manipular, preparar, acondicionar, aquecer, servir e transportar os alimentos. Então vejamos, como eu disse, boas práticas. O que são boas práticas? São práticas de higiene e elas se resumem num quesito prevenção, ou seja, nós vamos prevenir que esses alimentos sejam contaminados, podendo assim causar doenças transmitidas por alimentos. E como esse alimento pode ser contaminado? Existem várias formas de contaminação de alimentos. Aqui eu tenho um alimento, né? Geralmente alimentos frescos. Ele pode ser contaminado por agentes biológicos, como micro-organismos. Ele pode ser contaminado por agentes químicos, como venenos. E ele também pode ser contaminado por agentes físicos, como pedras, cacos de vidros, pregos, etc. Aí você observa. E como é que pode ser feita essa contaminação, por exemplo, pelos agentes físicos? Quando a gente compra um feijão, por exemplo, e a gente, antes de colocar este feijão no fogo, a gente precisa fazer uma coisa que a gente chama de catar o feijão, né? Todo mundo faz isso. Para quê? Para que ali naquele momento a gente vai fazendo a escolha daqueles grãos que vão ser aproveitados para ir para a panela, porque normalmente ele vem ali da embalagem, na embalagem
E ele pode vir com pedrinhas, pode vir com areia, vem com outras sementes, vira e mexe a gente acha ali uma sementinha de milho, uma sementinha de soja, alguma coisa assim. E podendo também ter outras coisas, outros agentes físicos, né, que possam causar mal à saúde de quem vai se alimentar desses produtos, desses alimentos. Outro agente importante são os agentes químicos, que são os venenos. Precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado quando vamos comprar os alimentos, quando vamos armazenar esses alimentos em casa. Devemos ter cuidado para deixá-los sempre separados de produtos de limpeza, por exemplo. Porque de repente você compra um desinfetante muito perfumado, muito bom. Mas ele é bom e ele é perfumado quando você vai fazer a limpeza da sua casa. Mas esse produto ele não deve transmitir esse cheiro e nem as suas substâncias para os alimentos, porque isso vai haver uma contaminação. E os agentes biológicos, que são os micro-organismos. O que são micro-organismos? São organismos vivos muito pequenos, microscópicos, ou seja, são organismos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Quer dizer que você pode pegar um alimento, olhar para ele e você não vai enxergar nenhum tipo de contaminação, mas os micro-organismos eles estão presentes ali no alimento. Então, vejamos aqui, temos os alimentos que podem estar contaminados, eles já virem contaminados do ambiente, né? Tipo assim, o frango que já vem lá do abatedouro e tudo mais. Se ele não foi acondicionado de uma forma correta, ele já pode estar contaminado. Os utensílios que você utiliza para preparar esses alimentos, como facas, as placas que devem ser utilizadas. Aqui vamos fazer uma observação. Existe um utensílio na cozinha muito comum e chamado tábua de carne. Tábua a gente leva a crer, a entender e a gente pensa logo naquela tábua de madeira. Porém, e ainda se utiliza muito, porém não é mais recomendável. A Anvisa recomenda que não se utilize nenhum tipo de utensílio com madeira, nem as tábuas de carne e nem as facas com cabo de madeira. Por que isso? Porque a madeira, à medida que você vai utilizando, ela vai se desgastando, ela vai tendo aberturas, ela é de difícil higienização, é de difícil secagem, então tudo isso proporciona um ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos. Ou seja, pode ficar ali fungos e bactérias nesses utensílios e no momento em que eu vou estar utilizando ele, está aí fazendo a contaminação dos meus alimentos. Chão, poeira, tudo isso também pode causar a contaminação. Então, como é que deve estar o ambiente que eu vou trabalhar? Sempre limpo. O chão ele deve estar varrido, ele deve estar lavado, ele deve estar livre de sujeiras. As pessoas que estão no ambiente também. Nós, seres humanos, somos uma fonte de contaminação. A maior fonte de contaminação que existe para os alimentos são os seres humanos, principalmente quem está trabalhando com alimentos, os manipuladores do alimento. E sem contar o solo, a água e o ar. A água é muito interessante. A água ela deve ser uma água potável. Eu não vou utilizar qualquer tipo de água para poder estar colocando, estar fabricando, estar lavando os meus alimentos, né? Principalmente os alimentos que vão ainda demorar um tempo para serem consumidos, porque a contaminação ela pode estar na água também. E os animais. Vale ressaltar que cozinha não é lugar de animal. Principalmente esses bichinhos aqui, ó, que você tá vendo na tela, né? Um ratinho, um roedor, desculpem.
Então, devemos ter cuidado. Esse bichinho aqui, isso é uma praga. Não é só porque ele é feio nem nada, não. Ele é um transmissor de doenças. Então, precisamos ter todo cuidado. E esses bichinhos, eles são atraídos por sujeira. Então, se você tem um ambiente limpo, desinfetado, sem acúmulo de lixo, consequentemente vai afastar esses roedores, vai afastar insetos do seu ambiente de preparo, de manipulação de alimentos. Manter o ambiente limpo. Como é que eu posso manter o meu ambiente limpo? Eu devo retirar sempre o excesso de sujeira. Sempre que eu estiver trabalhando, eu devo eventualmente estar observando se tem sujeira caindo, tanto nas bancadas como nos pisos, e preciso estar sempre retirando esse excesso de sujeira no decorrer do preparo desses alimentos. Devo lavar o chão, as bancadas, as mesas, tudo com água e sabão. Enxaguar com água e banhar com solução clorada para ambientes. Aqui nesse momento vale ressaltar o seguinte: se eu preciso ter um ambiente que é necessário que ele seja constantemente lavado e higienizado com solução clorada, então essas superfícies elas precisam ser superfícies laváveis. Eu não posso trabalhar numa mesa de madeira. A mesa adequada para ser trabalhada são as mesas inox ou as mesas com os tampos de granito. Assim como os pisos também devem ser pisos laváveis, de preferência com cerâmica. E as paredes também. A gente não pode deixar de dar uma atenção especial tanto às paredes como o teto desse ambiente, que deve ser também forrado, certo? Com um material que possa também ser higienizável. Para você fazer uma solução clorada é muito simples. Você vai colocar 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Lembrando que deve ser aquela água sem cheiro, certo? Sem perfume, água sanitária comum. Isso vai me dar uma solução de 2,5% de cloro. Guardar os produtos de limpeza separados dos alimentos. Sempre. Se você observar aqui, eu tenho armários diferentes, onde em uma parte estamos guardando os produtos de limpeza e na outra parte está se guardando os alimentos. Observem que até nos supermercados eles fazem essa separação. Você vê ali um corredor todo de produtos de limpeza, produtos químicos. E depois é que eles vão passando para os alimentos mais secos, depois para os alimentos que necessitam de refrigeração, que são os alimentos secos. Então, na nossa casa, na nossa cozinha, na nossa fábrica, no nosso local de preparo de alimentos, também é necessário fazer essa separação de armazenamento dos nossos itens que temos em casa. Não deve ser permitido a entrada e muito menos a permanência de animais na cozinha, em área de armazenamento de alimentos. Nós falamos anteriormente a respeito dos roedores, mas não são só eles que são problemas. Se você trabalha em sua casa, é possível que você tenha também animais domésticos, como cães e gatos. Então, não é permitido que esses animais, por mais que limpinhos que eles sejam, por mais cuidado que você tenha com seus bichinhos, eles não podem, não devem estar transitando nas áreas de fabricação de alimento. O lixo deve ser sempre removido, porque o lixo atrai inseto, atrai roedores, atrai outros animais, sem contar que o acúmulo de lixo ele também vai causar o mau cheiro no ambiente. Interessante esse ponto aqui. Lavar as mãos.
antes de manipular os alimentos. Existem vários momentos onde nós precisamos estar lavando as mãos. Então, tem coisas assim que nunca é demais. E uma delas é manter as mãos sempre lavadas quando você está preparando alimentos. Existem diversos momentos em que são mais específicos ainda, essa questão do lavar das mãos. Utilize a água corrente para molhar as mãos. Olha como é o processo. Não é simplesmente você chegar, abrir a torneira, colocou a mão rapidinho ali, tirou e dizer que a mão está lavada. Esfregue a palma da mão e o dorso, ou seja, a palma da mão, essa daqui, dorso da mão é isso aqui. Então, eu vou colocar as minhas mãos embaixo da água corrente, vou esfregar sempre aqui, ó, a palma das mãos, o dorso com sabonete, fazendo este processo aqui, ó, tendo cuidado de lavar entre os dedos por aproximadamente 15 segundos. Enxague bem com água corrente, retirando todo o sabonete. E de preferência que seja um sabonete neutro, né? Ou o sabão, o detergente. Seque as mãos com papel toalha ou outro sistema de secagem. E, por fim, você pode usar um produto antisséptico como o álcool em gel A70. Quais são os momentos principais que eu tenho que lavar as mãos? Se eu for ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, nós automaticamente a gente se contamina pelo próprio ambiente do banheiro, que já é um ambiente contaminado. Então, se você saiu do banheiro, imediatamente lave as mãos antes de retornar ao ambiente de preparação. Se por algum motivo você precisou pegar no celular, você precisa também higienizar suas mãos depois, porque o celular é uma fonte de contaminação. Se você precisou abrir alguma maçaneta, você precisa lavar as mãos. Se você precisou se tocar alguma coisa aconteceu e você se coçou, também é necessário lavar as mãos. Então são diversos momentos onde as nossas mãos, elas necessariamente precisam estar sendo lavadas. Áreas, observe aqui nessa parte vermelha, que são áreas frequentemente esquecidas durante a lavagem das mãos, que é isso aqui, ó, a parte do nosso polegar. Por isso que eu estava dizendo que você tem que fazer isso aqui, ó, molhou as mãos e ó, fazer uma mão, já ouviu aquele negócio, aquele ditado que diz que uma mão lava a outra? É exatamente isso, ó. Isso aqui, ó, as mãos, elas devem estar sendo lavadas desse jeito aqui, ó. Percebe? Outro local que a gente também não tem muito cuidado, atenção, são, ó, as pontas dos dedos. Quando eu tô lavando as mãos, eu faço isso aqui, ó. Lavo as pontas dos dedos, sempre. E é parte entre um dedo e outro. Então, precisamos ter muito cuidado ao lavar as mãos. Relembrando que lavar as mãos não é simplesmente abrir a torneira, colocar a mão embaixo, retirar e secar e dizer que ela está lavada. Não. A gente deve levar pelo menos 15 segundos nesse processo para que as nossas mãos elas realmente estejam higienizadas. Outro detalhe importante quando nós estamos na cozinha, principalmente para as mulheres, né? A gente gosta de se arrumar, mulher gosta de andar bonita, mas dentro da cozinha não é lugar para a gente andar arrumada. Não é permitido se utilizar joias, qualquer tipo de adereço, maquiagem, certo? Relógio, anéis. Tudo isso a gente precisa
retirar antes de começar o processo de manipulação de alimentos. Os cabelos nunca devem estar soltos. Os cabelos eles precisam estar sempre presos e cobertos com uma touca. E as mãos sempre lavadas. O uso de máscara também é obrigatório, certo? Em todo momento onde você estiver trabalhando na manipulação de alimento, é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório o uso de touca. É necessário também que tenhamos cuidado com as unhas. As unhas elas devem estar sempre cortadas e sem esmaltes. Lavagem dos utensílios após o uso. Como devem ser lavados os utensílios? Terminei de preparar tudo, agora eu vou fazer a limpeza do meu ambiente. Primeiro eu faço a retirada da sujeira, certo? Depois que eu retiro a sujeira, todo o excesso, aí agora eu vou fazer a lavagem. Essa lavagem preferencialmente em água corrente, utilizando sabão e buchas reservadas apenas para lavagem. Depois disso, eu vou enxaguar também em água corrente. Esse produto vai ser colocado para escorrer, ou seja, esses utensílios serão colocados para escorrer e depois vamos aplicar uma solução clorada, que nós falamos no início. Ok? Então, ó, tudo lavadinho, tudo bonitinho, a bucha. Pessoal, a questão da bucha é uma coisa interessante. Bucha é para ser trocada no mínimo uma vez por semana. A bucha ela não pode demorar muito tempo na cozinha. Isso de uma forma doméstica. Se for na indústria, ela deve ser trocada mais vezes. Observe que se vocês forem ao mercado, a gente vê muito embalagens de bucha que já vem com quatro buchinhas ali. Então você compra um pacotezinho daquele por mês. Isso não torna caro, não vai onerar a sua conta, mas vai facilitar que você mantenha tudo sempre higienizado na sua cozinha. Então você pode pegar um dia por base, um exemplo, toda segunda-feira. Então a cada segunda-feira você vai pegar aquela bucha que estava sendo usada, vai descartar e vai colocar outra em uso. A lavagem dos equipamentos. Ele deve ser lavado. Se você puder fazer, desmontar os equipamentos, quanto mais você puder desmontar, melhor. O seu liquidificador, um multiprocessador, se você tem uma máquina de moer carne, então tudo isso, quanto mais você conseguir desmontar as peças para lavar, melhor vai ser a higienização desse utensílio. Então, o que é que eu vou fazer? Lavar com água e detergente, desinfetar com solução clorada e enxaguar em água corrente. Atenção! A lavagem do escorredor de utensílios deve ser também algo corriqueiro do dia a dia. A gente não deixa o escorredor lá esquecido dele, não. Ele deve ser também lavado e higienizado, assim como os panos de prato. Os panos de prato eles devem ser lavados, trocados diariamente. E você também precisa ter panos de prato específicos. Tem se você tem separado de enxugar mão, você tem que ter separado aquele que você vai enxugar algum utensílio, separado daquele de fazer a limpeza. Então os panos de prato eles também devem ser separados, ok? E lavados todos os dias também com água clorada. Outra coisa que nós precisamos fazer, cuidar dos alimentos. Então eles também devem ser bem lavados. Devem ser lavados em água corrente. Depois ele deve ser colocado em uma solução de água clorada e deixar em repouso por 15 minutos. Após esses 15 minutos, se enxágua em água corrente
ou você vai imergir novamente em água e deixar por mais 2 minutos. Daí então você pode deixar esse alimento secando e fazer ou o consumo ou o armazenamento dele. Esse processo ele deve ser feito sempre que você faz a aquisição do produto, ou seja, chegou da feira, chegou do supermercado, antes de guardar esses alimentos ou no cesto ou na geladeira, deve-se proceder dessa forma, antes que eles sejam armazenados. Ainda sobre a prevenção, vamos falar um pouco sobre temperatura. Existem alguns alimentos que precisam estar ou no freezer, onde eles vão ser congelados numa temperatura de 12 a 18 graus negativos, ou numa geladeira. A geladeira ou refrigerador, ele é simplesmente para guardar alimentos por poucos dias. Dependendo dos alimentos, de um dia para o outro, alguns 3 dias, outro uma semana. Agora, se você vai armazenar esses alimentos por muito mais tempo, você precisa fazer o processo de congelamento. Observe o seguinte, porque as bactérias, elas se multiplicam, os micro-organismos, numa temperatura entre 10 e 60 graus, que é uma temperatura ambiente, que é a temperatura do nosso corpo. Quando essa temperatura sobe, que vai aqui para 70, 80, 90, que são 100, 105 graus, que é a temperatura de fervura, essas bactérias, esses micro-organismos, eles morrem. Mas quando a gente deixa ele somente lá na geladeira, olha como ele fica ali adormecido. Ele fica dormindo. Então, quando eu tiro esse produto da geladeira, vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo. Você tem uma carne, tá tudo lá armazenado no freezer, tudo certinho, bonitinho. Aí você vai descongelar, precisa descongelar essa carne para preparar o alimento do dia seguinte. Aí você pega, tira essa carne do congelador e coloca lá em cima da pia, à noite. Pensando o seguinte, de manhã ela já vai estar descongelada e vai ser rapidinho para preparar o almoço. Essa carne ela vai descongelar, a temperatura ela começa a elevar e chegando aqui, ó, a temperatura ambiente. Se ela ficar por mais de 1h30 na temperatura ambiente, os micro-organismos que já estão ali naquela carne, que já existem, eles começam a se multiplicar. E à medida que eles vão se multiplicando, pode chegar ao ponto de contaminação e deterioração desses alimentos. Vejam como eles ficam aqui. Eu tenho um micro-organismozinho, digamos que é uma bactéria. Essa bactéria ela se encontra com outra. Algumas horas depois, acima de 1h30, eu já tenho milhares de bactérias, porque elas se proliferam muito rápido. Cuidado na manipulação. Não misture. Você não deve misturar alimentos crus com alimentos prontos para serem consumidos, certo? Então, se eu estou preparando uma carne e eu vou fazer também uma salada crua, eu não devo, por exemplo, utilizar a mesma placa de corte, a mesma tábua de corte. O ideal é que eu tenha mais de uma tábua de corte em minha casa, no meu ambiente de preparação, para que eu possa estar utilizando para alimentos crus ou para alimentos que já estão prontos para serem consumidos. Cuidados na escolha dos alimentos. Primeiro, vamos observar aqui uma coisa que a maioria das pessoas não observam e que não deve ser observado somente, por exemplo, quando a gente compra iogurte, não. Muita gente, eu já vi muita gente dizer assim, não, eu tenho muito cuidado quando eu vou comprar um iogurte, observar o prazo de validade dele, né, para poder já estar perto de vencer aquele problema todo.
mas para outros produtos do dia a dia não tem esse hábito. Então precisamos ter cuidado com prazo de validade. Eu sei que às vezes a gente está com pressa no supermercado, mas precisamos estar atentos para isso. Outra coisa que você precisa estar atento em relação a prazo de validade é quando um produto, um determinado supermercado coloca um certo produto numa promoção, aquela promoção muito boa. Então, observe, porque na maioria das vezes esses produtos já estão com a data de validade de vencimento muito próximo. Outra coisa interessante, observar as embalagens dos alimentos. Eles devem estar intactos. Se são caixas, elas não podem estar furadas. Embalagens plásticas da mesma forma. As latas, elas devem estar sempre lisas, nunca amassadas. Se você pega um produto enlatado, observe direitinho e não traga a lata amassada para sua casa. Em resumo, o que é que nós devemos fazer? Manter o ambiente sempre limpo e organizado, impedir a entrada de animais no nosso ambiente, remover o lixo, manter a higiene pessoal, a higiene dos equipamentos e dos utensílios, higiene dos alimentos, armazenamento adequado dos alimentos, manipulação adequada dos alimentos. Muito obrigado. E eu espero que essa videoaula te ajude a melhorar cada dia mais e mais a fabricação dos seus alimentos para que você assim possa estar oferecendo alimentos saudáveis.